Se tem uma coisa que o brasileiro ama é ficar de olho no BBB. Afinal, o programa já virou quase uma novela nacional, só que sem roteiro, sem filtro e com muita confusão rolando ao vivo. Todo ano é a mesma história, a gente se diverte, ou se irrita, com os confinados, e sempre tem aquele que se destaca pelo lado negativo, conquistando a fúria do público, soltando declarações polêmicas ou comprando briga com todo mundo. Hoje, o assunto é justamente essa turma que saiu da casa com currículo de tretas bem recheado, brigas, ofensas, arrogância e cancelamento. E olha, não faltam exemplos de gente que deixou o BBB carregando uma baita rejeição nas costas. Então, se ajeita aí, pega a pipoca e vem comigo relembrar os maiores vilões da história do reality. Só aviso uma coisa, prepara o coração, porque a lista de barracos é extensa e vai desde a falciane de plantão até médico briguento. Número 1. Carol Conká. Para abrir com chave de ouro, vamos falar dela, a mulher que quebrou o recorde histórico de rejeição em toda a trajetória do BBB, a desquerida Carol Conká. A rapper entrou no BBB 21 com pinta de estrela, carisma de sobra nos primeiros dias e uma carreira musical respeitada. Bastou pouco tempo para todo aquele prestígio ir ralo abaixo, graças à sua atitude explosiva e hostil com alguns participantes, principalmente o Lucas Penteado e a Juliette, que já era queridinha do público. As tretas da Carol foram tão intensas que o público começou a fazer plantão no pay-per-view só para ver qual seria o próximo show de horrores. Foi briga na cozinha, acusação de manipulação no quarto, pressão psicológica e dedo na cara, tudo ao mesmo tempo. O auge talvez tenha sido quando ela isolou Lucas, fazendo o rapaz se sentir completamente acuado, até que ele desistiu do programa. O público, claro, não deixou barato. Quando a cantora foi ao paredão, o Brasil praticamente gritou fora numa só voz. Ela saiu com incríveis 99% dos votos, taxa que virou meme imediato. Aqui fora, a artista passou por um verdadeiro furacão de críticas e perda de contratos. Precisou até de documentário no streaming para tentar se explicar a vida depois do tombo. E olha que esse tombo foi daqueles bem altos. Número 2. Aline da Silva. Seguindo o caminho da treta, vamos agora voltar lá para a edição 5, que rolou em 2005. Foi a edição que apresentou ao mundo Jean Willis, Grazi Massafera, Pink e uma substituta polêmica, Aline da Silva. A Sister não entrou logo no início do programa e sua participação só aconteceu porque uma das participantes da edição teve que deixar o programa após sofrer um AVC dentro da casa, e Aline foi chamada para ocupar sua vaga. Mas a nova participante não chegou com o pé direito, não. Pelo contrário, Aline rapidamente ganhou o apelido de Fifi e leva e traz e se tornou uma das figuras mais polêmicas daquela edição. Era como se tivesse um radar para fofoca. Se fingia de amiga de todo mundo, mas, na primeira oportunidade, distorcia informações, inventava conversa e jogava lenha na fogueira. E, claro, toda grande treta tinha ela no meio, sempre alimentando o caos. Inclusive, enquanto a participante estava confinada, a fachada de sua casa foi vandalizada com a palavra X9, uma gíria usada para se referir a delatores. E quando chegou o momento do paredão contra Grazi, o resultado foi um verdadeiro atropelo, 95% de rejeição. Hoje em dia, a gente até já viu eliminações nesse nível, mas naquela época foi um choque. Saiu de lá direto pro ranking dos maiores massacres da história do programa. Número 3. Rogério Padovan. Ainda no BBB 5, porque, olha, esse elenco foi intenso, tivemos mais um vilãozinho que levou o ódio do público, o médico Rogério Padovan, apelidado de Dr. G. Ele era considerado um estrategista nato e liderava a famosa tropa de choque. Enquanto a casa se dividia entre o time do Jean Willis e da Grazi e o time do Dr. G, o médico armava planos para eliminar quem considerava inimigo. E não era só estratégia de voto, não. Ele partia para manipulação, chantagem emocional e puxava as pessoas para o lado dele. Quem assistia via que ele tinha um jeitão frio, calculista, e isso incomodava muito. Até que chegou o inevitável, um paredão contra o Jean, que já era o mocinho querido. Como era de se esperar, Rogério dançou feio. Assim como sua colega de edição, saiu com resultado estrondoso de 92% de rejeição. Número 4. Felipe Cobra.
Dando um salto para a edição de 2007, a gente encontra o Felipe Cobra. E o apelido já era sugestivo, o cara se anunciava como vilão com certo orgulho. Estava numa edição que tinha Diego Alemão, que era o protagonista adorado pelo público, e Alberto Cowboy, um antagonista que também aprontou várias. O Felipe Cobra, no entanto, ia além. Ele protagonizou polêmicas porque confessou, em rede nacional, ter agredido moradores de rua e até animais. O Brasil ficou em choque. A postura dele não era só de quem gosta de causar no jogo, mas de alguém que falava coisas pesadas, chocando o povo do sofá. Para completar, ele fez aquele famoso pacto de sangue com aliados, o que a galera achou bizarro e até meio caricato. Então foi questão de tempo até a casa e o público se voltarem contra ele. Quando bateu no paredão, levou um belo pé na bunda e saiu com 93% de rejeição. Número 5. Felipe Prior. O BBB 20 foi uma edição icônica por vários motivos. Teve volta de jogadores de outras edições como participantes especiais, teve tretas homéricas e, de repente, quem despontou como um dos odiados ou, ao menos, polêmicos, foi Felipe Prior. Ele entrou com aquele jeito sincerão, briguento, e acabou comprando briga com boa parte das meninas da casa, tipo Gisele, Manu Gavassi, Bianca Andrade, a Boca Rosa, e a lista só crescia. Mesmo assim, Prior ainda tinha uma torcida considerável, principalmente por ser amigo do Babu, que também era querido. Então ficava aquela guerra, uma galera curtia o jeito jogador dele, e outro detestava por falas consideradas machistas, arrogantes e sem noção. O ápice foi quando ele caiu num paredão triplo contra Manu Gavassi e Mari Gonzalez. Numa votação recorde com mais de 1,5 bilhão de votos, Prior saiu. Mas aí veio a parte mais pesada. Aqui fora, explodiram denúncias de violência sexual contra ele. O caso pegou fogo na mídia, e o arquiteto passou de polêmico do jogo a alvo de investigações. Isso, claro, sepultou ainda mais a imagem dele diante do público. Número 6. Nego Di. Outro que pegou ar feio com o público foi o comediante Nego Di da edição 21, a mesma edição da canceladíssima Carol Conká. A primeira prova do programa até sugeria que ele e Lucas Penteado teriam uma amizade legal, mas não demorou muito para tudo degringolar. Ele adotou piadas de péssimo gosto, falas machistas, e junto com a coleguinha foi um dos principais artífices do isolamento que culminou na saída voluntária do Lucas. Quando o Nego Di caiu no paredão contra Sara e Fiuk, veio o troco do público, 98,96% de rejeição. Quase encostou na Carol Conká. Saindo do BBB, a vida não melhorou nada. Teve show cancelado, acusação de estelionato, porque vendia produtos online e supostamente não entregava, cumpriu pena com direito à proibição de usar redes sociais. Enfim, uma avalanche de polêmicas que reforçou ainda mais a fama dele como o odiado do BBB 21. Número 7. Projota. Ainda nessa mesma edição, porque, sim, foi uma usina de cancelados e odiados, temos o Projota. Ele era um cantor respeitado, tinha hits e fãs, mas entrou na casa e se aliou a Carol e Nego Di, comprando toda a briga contra Lucas e Juliette. O público, que esperava ver um Projota paizão, acolhedor, parceiro, acabou se deparando com um jogador que manobrava conversas, se achava super estrategista e soltava frases um tanto arrogantes aqui e ali. Não chegou perto dos 99% dos colegas, mas saiu também com um índice altíssimo de quase 92%. O Projota confessou ter ficado arrasado, não imaginava que seria tão rejeitado. Aqui fora, pediu desculpas, retomou a carreira musical e, no fim das contas, conseguiu se equilibrar. Mas no BBB 21, entrou pro time da decepção total. Número 8. Vanessa Camargo. Agora, pulando para a edição 24, que seguiu a mesma cartilha de cancelamento do BBB 21, teve gente que ficou sem entender nada quando viu Vanessa Camargo, sim, a própria, entrando na casa. A princípio, parecia que a filha de Zezé viria com aquele jeito mais discreto, mas não demorou muito para virar alvo do público. O motivo? Arrogância, falas polêmicas e uma postura que pegou mal. Durante algumas discussões, Vanessa passou uma vibe condescendente, falando de um jeito que soava como superioridade em relação aos colegas. Mas o grande momento que viralizou foi quando soltou a seguinte frase: "É mais doloroso para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon e ter que começar a comer presunto."
É mais doloroso para um cara, para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon, ter que começar a comer presunto, do que um que sempre comeu presunto e não sabe o que é o filé mignon. Pronto. Bastou isso para incendiar as redes sociais. A fala caiu como bomba, sendo interpretada como um comentário elitista e insensível, além de outras atitudes que foram consideradas racistas dentro da casa. O resultado? O público se dividiu, mas o cancelamento veio com força total. Não deu tempo nem de ir para o paredão. Vanessa foi expulsa antes, e aqui fora a crise na imagem já estava feita. Tentou dar entrevista no Fantástico para tentar reverter a situação, mas não convenceu muito, não. Número 9. Rodriguinho. Outro famoso que entrou no BBB 24 acreditando que seria uma vitrine positiva, mas acabou levando fama de odiado, foi o cantor Rodriguinho. Todo mundo achou que ele ia brilhar nas festas e conquistar o público com sua música. Mas, logo no começo, o rapaz soltou umas falas arrogantes, dizendo que já tinha calculado o custo-benefício de participar e que o prêmio não significava tanto para ele quanto divulgar a carreira. Isso soou terrível para os fãs do programa, que pensaram, ué, então por que entrou? Além disso, ele fez comentários sobre o corpo de colegas de confinamento. Durante uma conversa com Nizam no BBB 24, Rodriguinho fez comentários depreciativos sobre o corpo de Yasmin Brunet, afirmando que ela já foi melhor e que está mais velha hoje. Nizam acrescentou que achou o corpo dela meio estranho, ao que Rodriguinho respondeu que ela largou a mão aqui e mencionou que ela havia consumido 2 pacotes de bolacha com requeijão naquele dia. Você acha a Brunet bonita de corpo? Eu não gosto de loira, pai. Mas peraí, o corpo Nada, não é. Eu tô falando a cor do cabelo, filha da porra. Eu vou sair daqui, velho. Eu não gosto. Vocês são todos uns bandos de... Eu não gosto, porra. Não é possível, velho. Eu tenho um ranço do bagulho de loira, já me pega. Na Ela boa, não é mano. loira de verdade, não. Eu sei, mas não brisa. Ela não é loira de verdade, a ponto de... Ela não é loira de verdade. Não. Vai mudar Ó, quem eu a acho bonita? tonalidade do corpo dela? Giovana, a Lana e a Isa. Aí eu acho bonita, as 3. Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, ela tá mais velha hoje, né? Mas ela é bonita ainda. Não tô falando do rosto, não. Não, o rosto dela é lindo. O rosto é lindo. Ah, O ele- corpo dela é meio estranho, tá ligado? Ah, mano, meu, se eu jogar uns negocinhos também, eu fico lindo. A bunda... Ah, eu vou ficar... Cara, O resultado veio no paredão, com uma eliminação na faixa dos 78% dos votos. Não foi um recorde, mas foi alto. E aqui fora, a carreira dele também saiu cambaleando, pois rolou cancelamento nas redes e muitos shows foram suspensos. Ou seja, péssimo negócio se o objetivo era se promover. Número 10. Beatriz. Quem acompanhou o BBB 24 ouviu falar da Beatriz, a hiperativa do rolê. Ela chamava atenção por ser 220 volts nas festas, de um jeito que muita gente achava divertido, mas boa parte considerava simplesmente exagerado e perigoso. Rolou de ela derrubar a apresentadora Sabrina Sato numa visita à casa, pular em artistas que iam cantar, subir em lugares proibidos, customizar figurino com cascas de banana, ou seja, teve de tudo. A produção enchia a moça de punição, mas ela não parava. Muitos telespectadores imploravam pela expulsão, alegando que ela poderia machucar alguém. Quase aconteceu de a Sabrina bater a cabeça na quina de uma mesa. E, claro, o comportamento gerou uma super antipatia. O prego no caixão veio quando ela se voltou contra Davi, até então o queridinho do público. Ai, não deu! No paredão, Beatriz foi eliminada com 83%, um índice bem alto, e saiu como a vilã insuportável do Brasil. E vamos dar de bônus o número 11, Davi Brito. Por último, um dos casos mais curiosos do BBB 24, Davi Brito. Ele começou como um dos grandes favoritos, conquistando boa parte do público com um estilo justiceiro, sempre batendo de frente com comportamentos problemáticos dentro da casa. Foi crescendo no jogo, ganhou torcida fiel e, no final, saiu campeão da edição. Mas aqui fora, o enredo virou de cabeça para baixo. Assim que pisou no mundo real, Davi começou a acumular polêmicas. Teve a ex-namorada entrando na justiça pedindo parte do prêmio, outras trazendo acusações de violência doméstica, e ainda o fato de ter feito publicidade para jogos de azar, o que pegou super mal. O resultado? A reputação do campeão ficou completamente arranhada. A ponto de muita gente dizer que ganhou, mas foi o mais odiado de todos. E é isso, galera.
Essa foi a nossa viagem pelos BBBS de diferentes épocas, relembrando quem entrou pro hall dos mais odiados, cada um a seu modo, cada um com sua polêmica. E vocês? Qual desses odiados mais te marcou? E será que no BBB 25 vai pintar alguém para ultrapassar o recorde da Carol Conká? Bom, a gente fica aqui na torcida para ver o próximo barraco. Afinal, se tem algo que não muda enquanto tiver BBB, vai ter gente se amando e gente se odiando também. Curtiram? Então compartilha esse dossiê do ranço com a galera. Conta pra nós se faltou alguém nessa lista e continua de olho por aqui.